Irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho esse assunto tão especial. E eu não sei quantos de vocês aqui têm o costume de ler o livro de Provérbios e gosta. Porque muitas vezes a gente que ministra, a gente lê muito as cartas, lê muito o Novo Testamento. No Velho a gente vai para as histórias e faz as ligações. A gente busca inspirações, lê a história, aprende a história. A gente nunca descarta o Velho. Mas hoje nós estamos em uma nova aliança com superiores promessas que estão escritas no Novo Testamento. Não é verdade? E por muitas vezes eu precisar, irmãos, de conselhos, é um dos livros da Palavra de Deus que me orienta e que me traz muitos conselhos, os quais eu preciso. Sempre. Irmãos, foi um dos livros que eu comecei a ler quando eu aceitei a Jesus, que é o livro de Provérbios. Hoje nós vamos passear um pouco por esse livro. Eu não sei se você costuma ler, mas é um livro que eu indico para que você leia, caso você queira receber conselhos diretamente da parte do Senhor. E Jesus está lá diretamente, viu? Você vai ver alguns textos hoje que ele é a própria sabedoria. E lá nós encontramos a palavra de Deus descrevendo o poder da sabedoria e Jesus se apresentando a nós no livro de Provérbios. Amém? E quando se trata do livro de Provérbios, existem vários versículos, nós vamos ler alguns nessa noite. Eu quero convidar você já ficar preparado, vai ter também as projeções, mas se você gosta de marcar, escrever, se você gosta de deixar aí, para que você possa meditar no outro dia, refletir um pouquinho sobre o que você ouviu, pega a sua Bíblia, por favor. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 5 e 6. Capítulo 3, versículos 5 e 6. A palavra de Deus nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração. E nunca, em nenhuma hipótese, se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se sempre de colocar o Senhor, o nosso Deus, em primeiro lugar. Amém? Em todos os nossos caminhos, nós devemos nos lembrar de colocarmos Deus em primeiro lugar. Você pode dizer em primeiro lugar. Aí segue dizendo: e o Senhor, o nosso Deus, Ele guiará os nossos passos. E você vai andar pelo caminho certo quando o Senhor, o nosso Deus, estiver em primeiro lugar. Você pode dizer com alegria: Deus está em primeiro lugar na minha vida. Graças a Deus. Falando sobre caminho, é justamente isso que eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite. Nós vamos meditar sobre isso, que é sobre o caminho no qual nós estamos hoje. E quando nós falamos de caminho, nós encontramos na palavra do nosso Deus, lá em João, capítulo 14, verso 16, dizendo quem é o nosso caminho. Esse versículo, eu acredito que ele é um dos mais famosos da palavra de Deus, um dos mais conhecidos também, que é o livro de João, o Evangelho, capítulo 14, verso 6. Capítulo 14, versículo 6, que diz: Jesus disse: eu sou o quê, irmãos? Jesus disse: olha, eu sou o caminho. E o que mais? A verdade. E o que mais? E a vida. Aí Jesus disse: olha, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus. Amém? Então, ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade e ele é a nossa vida. Nascemos de novo, graças a Deus, no nosso espírito, fomos recriados em Jesus,
recebemos a natureza de Deus, nos tornamos pessoas melhores. Nos tornamos pessoas melhores, pessoas amáveis, pessoas fortes, corajosas, que obedecem a Deus, que não desrespeita ninguém. Amém? E que sabe para que foram chamados. E nessa certeza que nós temos em fazer parte desse caminho, desse novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, desse caminho tão claro, desse caminho tão cheio de luz, que é o quê? Quando nós estamos nesse caminho tão poderoso, a palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 105, que existem duas coisas importantíssimas que acontecem quando nós estamos nesse curso. Diz que a palavra de Deus, no caminho, nesse caminho, ela é a lâmpada para os nossos pés, que ilumina o caminho por onde andarmos. Em outra versão diz que ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é o que, irmãos? Luz para o nosso caminho. Então, quem é a palavra? Quem é o verbo? Jesus é a palavra. A palavra diz que o verbo, em João 1:1, que o verbo se fez carne, Evangelho de João 1:1, já é muito conhecido, mas vamos seguir essa linha de raciocínio. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o quê, irmãos? O verbo que é Jesus. E o verbo que é Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, nós percebemos nesse versículo que desde o princípio ele já estava com Deus e que o verbo era Deus. E aqui nós percebemos uma ligação perfeita entre Deus, Jesus, e sabendo que se nós estamos nesse caminho, que é a verdade e que é a vida, nós estamos em um caminho certo. Em um caminho no qual nós, se estivermos recebendo as direções do Senhor, ainda que nós venhamos passar por adversidades, o Espírito de Deus nos guiando não nos deixará enganados a respeito de nada. Eu vou repetir. O Espírito de Deus nos guiando nesse caminho que é em Cristo Jesus, no qual nós estamos. Se nós estivermos ligados com o Senhor, nós não seremos enganados a respeito de nada. Amém? Existe algo que eu acho incrível. A primeira vez que eu vi, eu sou de uma geração um pouquinho atrás, só um pouquinho, né? E aí eu fiquei bem matuta, sabe? Quando nós viajamos, a primeira vez que Marcos colocou o GPS, tem uma mocinha muito simpática, muito conhecida por todos, né? Fala que é uma maravilha. E aí, nesse caminho, nesse trajeto que a gente faz, às vezes a gente só precisa colocar GPS quando a gente vai para Campina Grande, num lugar onde a gente precisa saber por onde entra e por onde sai, né? Às vezes a gente ainda erra, mas, eita, ele não pode nem ouvir isso. Às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Mas o GPS, ele é incrível. A gente tem um trecho daqui para Campina Grande, hoje ele está maravilhoso, graças a Deus deram uma arrumada, ficou perfeito. Mas teve uma época que passar por lá, eu acredito que enquanto a gente, se fosse normal, gastaria 30 minutos, a gente gastaria, eu acho que a gente gastava quase 1 hora para passar de tanto buraco. Então, quando a moça, eu chamo ela de mocinha, a mocinha viu um buraco, ela sempre avisa, né? E era muito buraco. E essa mocinha, ela engatou nesse buraco. A buraco a 1 metro, buraco a 2 metros, buraco a 3 metros. Aí tinha uma hora que a gente deduzia que não tinha mais buraco nenhum. Era engano, irmãos, que trecho horrível. Mas melhorou, viu? Já arrumaram lá. Aí ela começava, buraco a 10 metros. Aí nesse intervalozinho pequeno, brebebê, quando a gente está viajando, não tem outra coisa para fazer, a não ser conversar, né? E eu conversando e Marcos respondendo, aí daqui a pouco o carro, bum! Aí Marcos, Sandra, eu disse, tu não ouviu não? O que foi que a moça disse? A moça faz tempo que avisa buraco a 2 metros, buraco, quando vê já caiu. Ela faz tempo. Então, esse exemplo que eu quero dar para vocês,
é que, às vezes, o Espírito Santo está nos avisando, né? Nesse caminho que nós estamos, que é 100% seguro, todas as sinalizações, elas estão escritas na Bíblia Sagrada. Nada falta. Esquerda, direita, né? Se tiver um buraco, buraco à frente. Agora deixa eu dizer, diga comigo, eu não serei enganado a respeito de nada. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, é muito melhor do que qualquer GPS que possa existir. Eu nem sabia, mas disse que o GPS é dos Estados Unidos e ele é instalado na nação brasileira, né? E com isso ele tem essa eficácia, essa eficiência tão exata e tão incrível. Mas nós temos dentro de nós algo muito mais poderoso do que o GPS. E nesse caminho no qual o Senhor nos colocou, Ele diz para nós que nós devemos confiar de todo o nosso coração. E Ele nos alerta a estarmos atentos nesse caminho. Porque, irmãos, Jesus disse, no mundo, meus filhos, vocês estão em mim. Mas nesse mundo aqui, esse mundo mau, vocês viverão e terão aflições. Mas Jesus disse, se anime, tenham bom ânimo, porque eu venci. E vocês também vencerão. Fomos transformados em Deus para vivermos uma vida, irmãos, vitoriosa. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nesse caminho, irmãos, é muito melhor do que o trecho da Fórmula 1. É só vitória. Amém. Entendendo que as adversidades, elas virão. Mas a consciência de que as sinalizações, quando nós estamos atentos, elas nos dizem exatamente para onde nós devemos ir. Você pode dizer com alegria, eu não errarei o caminho. Eita, glória a Deus. Esse é o melhor caminho. Esse é o caminho que é Jesus Cristo, que nos faz andar em vitória sobre essa terra e que nos deu essa vida tão abençoada. Existe um versículo da palavra de Deus que também nos traz um alerta sobre algumas direções que, como filhos de Deus, nós não devemos seguir. Provérbios 14, verso 12, a palavra de Deus nos diz que além de Jesus, esse caminho tão perfeito, Provérbios 14, verso 12, existem outros caminhos, né? E a Bíblia diz, há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem. Muitos caminhos, né? Existem muitos caminhos que para o homem ele parece muito bom. Ele parece perfeito, ele parece inofensivo. E as sinalizações muitas vezes ele não vê, ele não se dá conta de que direção ele deve seguir, para onde ele deve ir. Mas muitos estão nesse caminho. E a palavra diz, há certos caminhos que parecem perfeitos para o homem. Você pode dizer, só parece. Mas quem segue esse caminho, ele vai acabar encontrando a morte. Porque são caminhos, irmãos, aonde Cristo não está. É muito comum o ser humano gostar de atalhos, né? Mas nem sempre será a melhor decisão. E às vezes nós, mesmo sabendo que o caminho no qual nós estamos é seguro, que tem todas as sinalizações que nós precisamos. Vocês concordam com isso? Irmãos, não falta nada. Se você ler a Bíblia, ela diz quem somos, o que podemos, o que temos, em quem estamos, o que Deus nos tornou, que hoje não somos cauda, hoje nós somos cabeça, que hoje nós somos sarados. Irmãos, é tudo. Para dizer, olha, o caminho pode seguir. Se você seguir sem entrar em atalhos, tudo vai bem. Mas os atalhos, eles são tentadores. Vocês que dirigem, vocês sabem disso, não é? Eu não sei se vocês, mas meu marido gosta de um atalho. E os atalhos nem sempre são bons. Ou vocês gostam de atalho? Qual os homens aqui que amam atalho? Não levanta o braço, não. Pode ficar com um atalhozinho. Não, nós corta por aqui, ó, e 2 minutinhos nós chega lá do outro lado.
Acho que mulheres que dirigem também devem gostar. E os atalhos, o que às vezes eu fico, Marcos, por que tu não foi para o lugar certo, Marcos? Porque atalho tem muito buraco. Ou às vezes tem mato, ou às vezes é muito estreito. O atalho, ele não é o lugar preparado para que você ande por ele. Mas, como ele está aberto e tem ali uma trilha, vai tornar o caminho mais curto. Mas nem sempre esses atalhos, principalmente, irmãos, nas nossas vidas, será a melhor escolha. Às vezes um atalho, ele pode parecer inofensivo, pode parecer tranquilo, mas para quem conhece as sinalizações, para quem conhece a palavra de Deus e para quem é guiado pelo Espírito Santo, é melhor ir pelo caminho mais longe, sabendo que ele é mais seguro. Não é verdade, irmãos? O caminho, irmãos, aonde existe confusão, aonde a cegueira se instala para que nós não tenhamos a clareza de vermos as sinalizações, esse caminho, muitas vezes, irmãos, ele vai se mostrar muito fácil. Aquele caminho fácil, aquele caminho tranquilo, aparentemente tranquilo. A palavra de Deus diz, há caminhos que ao homem parece ser certo. Foi o que lemos agora há pouco, 14 e 12 do livro de Provérbios. Há caminhos que só parecem ser certos, mas o seu final é caminho de morte. O que Deus está querendo nos dizer, irmãos, é que muitas vezes vai ser muito melhor você abrir mão do atalho. Porque esses caminhos que parecem ser fáceis, mas no fim eles podem nos levar a sofrimentos e à morte. Aí existem algumas instruções da parte do nosso Deus. Aqui no livro de Provérbios, nós vamos passear por alguns textos. E eu gostaria só de... Ivan, tu me ajuda. Eu vou contratar hoje um ator. Pode estar pronto. E vou chamar Chicão para pegar algumas cadeiras das brancas. Eu estou vendo que ele está malhando, está forte, né? Eu queria que tu ficasse aqui, mais ou menos nessa linha. Aí tem essa outra linha ali, um pouquinho antes de Eliana. Tu vai andar só até... Tá bom? E no trajeto do nosso caminho, irmãos, às vezes vai chegando coisas... que é esse caminho no qual nós estamos, que nós recebemos a liberdade de Jesus. Mas, quando nós começamos a pegar atalhos, começa a acontecer algumas coisas. Eita, Deus do céu. Então, vamos lá. Não, minha gente, pega leve com ele. Não, eu vou começar devagar com o Ivan, tá bom? No momento, ele só vai pegar 3. Então, digamos que são 3 pesos. Ele é forte, ok. Ele vai até ali o outro lado e volta tranquilamente. Tá pesado? Ah, então é uma maravilha, né? Um atalho, né, que pegou e não observou as sinalizações do Senhor. Aí, quando Deus sinalizou, aguenta aí, tá bom? Fica aí. Vai dar tudo certo. Já já a gente termina. Quando Deus sinalizou, Deus deu algumas orientações. Mas ele passou, não achou necessário, estava apenas com um peso que não tinha muito incômodo, então estava tudo bem. Por não observar o que Deus diz, a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 23. A Bíblia diz: acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração. Porque do seu coração, do seu espírito recriado, nascido de novo em Cristo Jesus, depende toda a sua vida. A sua saúde, seus anos de vida, a sua alegria, a sua paz, a sua família abençoada, uma velhice cheia de saúde. É bom ouvir um amém? Ô, glória! Eita, glória! Então Deus continua instruindo. Afaste os seus lábios da falsidade. Aí Deus está dizendo, vê aquela sinalização ali? Não entre por aquele atalho.
Afaste-se de lá. Aí diz, e fique longe da perversidade. Olhe sempre para onde, irmãos? Para frente. Que os seus olhos se mantenham fixos no que está diante de você. Pense bem antes de qualquer passo. Pensar bem. E você andará sempre pelo caminho do bem. Se você pensar bem antes de qualquer passo. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque haverão vários atalhos. Eles serão mais curtos, mais fáceis, mais simples, aparentemente. Mas o Senhor diz, não faça isso. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não ande pelo caminho do mal. Deus instruiu, mais cadeira. Bota mais 2. Aí Ivan vai, vamos ver se ele agora consegue andar com a mesma habilidade que ele andou com 3. Então ele não observou as instruções do Senhor. E lá vai ele é forte, né? Então tá tudo bem. Ele vai tranquilamente, mas existe um incômodo porque ele está segurando algo. Não é? E aí, aparentemente, está tudo bem. Porque o mundo não caiu, ele está andando, mas observa-se que ele tem algo que ele segura e que não... Você correria longe, muito longe, 1 quilômetro com essas cadeiras nessa posição, Ivan? Porque incomodaria, certo? Incomoda, não é? E as instruções, Deus disse, cuide bem do seu coração, dele depende toda a sua vida, afaste seus lábios da falsidade, fique longe da perversidade, olhe sempre para frente, mantenha os seus olhos fixos adiante, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Atalhos, eu repito, eles sempre existirão. Quais são os atalhos que sempre existirão? Eles estão escritos no livro Conselheiro, que é Cristo falando para nós. Que existem atalhos que parecem inofensivos. Às vezes falarmos algo que parece tão inofensivo, não fez mal nenhum, mas ficou ali, acúmulo. E que quando esses acúmulos vêm, eles tendem a nos estimular a querermos um atalho, porque vai começar a ficar um pouquinho mais pesado. Mais cadeira para ele. Bora. Vamos lá. Pode pegar todas. Agora vai e tenta andar o mais rápido que você puder. Bora. Olha. Forte, né? Vai. Tá confortável, Ivan? Tá levinho? Não. Não é? Não, agora pode descer. Eu queria mais umas 3 cadeiras. Ivan, depois tu me perdoa? Então, Deus, aqui o Senhor já sinalizou. Não é verdade? Deus já disse o que nós deveríamos deixar. Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, Jesus deixou algo escrito para nós, para aqueles que estão nele. Você pode dizer, eu estou ligado na videira verdadeira. Que o meu Pai é o lavrador. Aí diz, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus disse, vos aliviarei. Está em Cristo, tem as promessas de Deus. Cristo garante que se estiver nele, ele diz, eu vos aliviarei. Segue dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus disse, e aprendam de mim, para que vocês saibam detectar
as sinalizações. Jesus disse: vocês precisam aprender de mim. Porque se nós não aprendermos, nós estaremos pegando atalhos, sendo enganados pelo diabo. E sabe de quem Satanás gosta? Daqueles que não estão empenhados. Daqueles que estão fracos, porque esses são alvos fáceis de pegar nas suas armadilhas maléficas. Aqueles que se mostram meio desinteressados em estar andando no caminho e que de vez em quando olha para a esquerda, para a direita, de vez em quando desvia o seu olhar, de vez em quando a Bíblia diz aqueles que põem a mão no arado. Não, se olhar para trás, o Senhor disse: não é digno de mim. Mas os atalhos muitas vezes fazem com que os filhos de Deus, nascidos de novo em Jesus, estejam se encantando pelos atalhos. Só que Jesus disse: olha, vocês venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que estão andando pesados, pegando atalhos. Agora pode vir. Estão andando pesados. Como você está se sentindo? Quem aqui nessa noite está andando exatamente assim? Bora lá, Ivan. Eu escolhi ele porque eu estou achando ele mais fortinho. Bora, meu filho, muita tranquilidade. Não bate nessa câmera de jeito nenhum. Deus o livre. Cuidado, virou. Ok. Tá confortável? Tá maravilhoso? Tá não. Olha. Tá vendo, irmãos? É isso que acontece quando nós não estamos observando o que está sendo nos sinalizado no caminho. Às vezes você vê um que está em alta velocidade. Tem quantos anos na igreja? 2. Aí você olha para aquele que tem 10 anos. Aí você diz: mas fulano acabou de chegar, já está sentando na janela. Sentando na janela. Agora eu vou lhe dizer por quê. Porque decidiu deixar os entulhos que Jesus disse. Decidiu entregar a ele aquilo que incomoda, que é pesado. Obrigada. Uma salva de palmas para todos eles. Obrigado. Obrigado. Pode guardar as cadeiras. Glória a Deus. Olha aí, tá vendo? Aí o Senhor segue dizendo sobre caminho. Provérbios capítulo 8, nós encontramos vários conselhos. Provérbios capítulo 8, verso 6, vamos para lá. Provérbios capítulo 8, verso 6, eu vou me adiantando. O Senhor nos diz: ouçam, porque os meus conselhos, os conselhos do Senhor, às vezes a gente quer conselho, irmãos, a gente procura. Olha, está tudo bem pedir ajuda, pedir conselho, está tudo bem. Mas existirão momentos, irmãos, ouçam isso com amor, amém? Existirão momentos que vai ser você e Deus. Isso, quem já passou por isso aqui? Que teve momentos que foi só você e o Senhor. Tamires teve uma experiência que teve momentos que era só ela e Deus. Era ou não era, Tamires? Só você e Deus. Aí o Senhor diz: olha, ouçam, porque meus conselhos são valiosos e muito importantes. E todos eles são verdadeiros e justos, sem engano, sem mentira, sem atalho. Aleluia! Você que está orando, você que está crendo em Deus, confiando no Senhor, Deus está dizendo: os meus caminhos, para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, vocês não serão enganados. Vocês não serão enganados. Sim, o Senhor diz, verso 7, eu lhes anunciarei a verdade, porque eu detesto a mentira e a maldade. Todos os meus conselhos, eles são justos. Não
da menor mentira ou maldade. Quer conselhos bons? Leia o livro de Provérbios. Quer ouvir o que você precisa para não se perder no caminho, irmãos? Para não deixar o Senhor por nada nessa vida? Para saber a quem pertence seu coração e a quem pertence sua adoração? Ouça os conselhos do Senhor, que não tem mentira, nem maldade, nem falsidade e nem engano. Oh, glória! Aleluia! Como é bom! Louvado seja Deus! 16, versículo 3, ainda de Provérbios, continua dizendo: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você faz. Tudo. E todos os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Os planos que você tem tido no trajeto da sua vida, nesse caminho, Deus está dizendo: pode confiar, porque eu não minto, eu não engano. Eu sou a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem um outro conselho aqui. Eita, Jesus, maravilhoso. Eita, embora. Provérbios capítulo 22, versículo 24. Se você vai ver esse versículo pela primeira vez, eu fico muito feliz por você, porque ele será uma revelação para a sua vida nesse dia de hoje. Provérbios, capítulo 22, verso 24 diz: não se torne amigo de quem vive de mau humor. Às vezes quem está mal-humorado, pode ser que ele te ajude a errar a trilha, né? Pode ser que ele queira te mostrar o atalho mais perto, porque ele vive muito apressado. Você diz: irmã Sandrinha, mas o que eu vou fazer então? Porque eu tenho uma pessoa lá em casa que... ore por ela. Olhe para essa pessoa com os olhos do Senhor. Fica em paz. Tudo vai bem. E Deus vai tocar no coração dessa pessoa. Mas existem momentos, irmãos, que realmente a gente precisa, né? A gente quer paz. E nem anda em companhia de pessoas iradas e grosseiras. Irmãos, é eu que estou dizendo isso? Então, graças a Deus, para ninguém levar para o lado pessoal. Que essa palavra aqui, nós vamos ver agora a quem ela pertence. Vamos continuar. Aí diz: do contrário, você acabará, se você continuar com essas companhias, é a Bíblia que está dizendo, para que no nosso caminho, nós estejamos atentos quem vai estar andando conosco. Olha, eu não estou falando de acepção de pessoas, de você deixar de amar pessoas. Não estou falando de você virar as costas para ninguém, tá bom? Leia a palavra com o Espírito e deixe que ela se revele a você, tá bom? Aí diz: do contrário, você acabará se tornando igual, e ela será o castigo da mesma, e ela será castigado, e elas... Eita! Do contrário, você acabará se tornando igual a elas, e será castigado da mesma maneira. Não faça parte daqueles que se oferecem... enfim, aqui já é um outro assunto. Mas aqui é um dos conselhos da palavra de Deus. Porque muitas das vezes, nesse trajeto tão lindo que Deus nos deu, que é o caminho, que é Jesus, que é a nossa verdade e que é a nossa vida, um dos atalhos mais delicados, às vezes, são pessoas. Essas pessoas talvez não sejam as pessoas que seriam as mais indicadas em dados momentos. Então a gente precisa ter o discernimento e não virar as costas para ninguém. Mas saber, não, eu acho que nesse dado momento, eu preciso estar eu e Deus. Ter discernimento, irmãos. As sinalizações é para nos ajudar a andar no caminho com inteligência e sabedoria. Porque o que nos sinaliza, nós vamos ver agora o que é. Bora continuar e aqui nós estaremos finalizando. Vamos ver quem é que nos sinaliza nesse caminho, que é Jesus. Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 17.
Bora para lá. Olha, vocês estão vendo como Provérbios é um livro maravilhoso. Oh, glória. Eita, Deus maravilhoso e bom. Bora. Provérbios capítulo 8, a partir do verso 17. Versículo 17, eu estou lendo, irmãos, acho que vocês, na NBV, não, NBV, é isso. Aí diz o seguinte: amo todos os que me amam. Quem me procura sempre me encontra. Olha, quem me procura sempre, sempre me encontra. Eu possuo riquezas e honra, prosperidade e justiça sem fim. O que eu ofereço vale muito mais que o ouro, do que o ouro puro. O que eu ofereço é mais precioso do que a prata fina. Verso 20 diz: os meus caminhos são retos, são caminhos de justiça. Você pode dizer: eu estou no caminho da justiça. E quem me ama, você crê que receberá muitas riquezas? E ele segue dizendo: e eu encherei os cofres de quem me segue. E cumpre os meus princípios, os seus cofres não saberá o que é falta. Está nas sinalizações do nosso caminho, para que nós não venhamos nos perder e sermos enganados por tantas coisas que se levantarão. Aleluia! Aí ele começa dizendo, verso 22, eu estava junto com o Senhor quando ele criou o universo. Ele diz: eu já existia antes da criação do mundo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formado desde a eternidade, desde o princípio dos tempos, antes de existir a terra. Ele diz: eu já existia quando ainda não havia abismos. E antes da criação das fontes e nascentes de água. Antes de serem formadas as grandes montanhas e as colinas, ele diz: eu já existia. O Senhor ainda não havia criado a terra, os campos e planícies, nem mesmo o pó da terra. Aí ele diz: mas eu já existia. Eu estava junto daquele que criou o céu e traçou a linha do horizonte sobre a superfície do abismo. Quando formou as nuvens para a chuva em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando ele criou os limites do mar para que as águas não desobedecessem a sua ordem. Sabia que no mar existe uma ordem? Há uma ordem, um decreto que aquela água não deve sair dali. Aí Jesus disse: quando foi criado os limites do mar, para que as águas não desobedecessem à sua ordem, quando colocou os alicerces da terra, eu estava junto com o Senhor e eu fui o seu arquiteto. Nós éramos nós éramos uma constante alegria um para o outro. E eu tinha grande prazer com o mundo que ele criou e a humanidade que morava nele. Sabe, irmãos, quando eu vejo um sapo, eu não sei vocês, quem gosta de sapo, perdoe a irmã, mas eu acho o bichinho feio. De boca grande, um bichinho assustador. Você vê que você se assustou, não sabe nem de que o bichinho é tão feio que você tem medo até da feiura dele. Aí quando Jesus falou isso aqui, eu digo: menino, eu acho que quando eles foram criar esses bichinhos feios, eles devem ter se divertido demais. Porque Jesus disse que nós éramos como uma constante alegria um para o outro. Se divertindo. Tem muita coisa bonita na terra? Tem. Mas também tem muita coisa que é bem diferente, né? É peculiar. Coisa de Deus, é coisa de Deus. Aí ele diz: por isso, meus filhos, ouçam-me. Felizes são aqueles que guardam os meus caminhos. Felizes. Se você está se sentindo infeliz, pelo amor de Deus, guarde o caminho.
Observe as sinalizações, ouçam os conselhos do Senhor, olhe para onde o Espírito Santo está te mandando, ouça o que Ele te diz, e Ele diz, vocês serão felizes em guardar os meus caminhos. Ouça os meus conselhos e vocês serão sábios e não os desprezem. Quem me ouve e obedece, quem procura viver sempre ao meu lado, esse será muito triste? Vocês estão prestando atenção, minha gente? Pelo amor de Deus. Vocês já estão com frio. Olha, não me diga uma coisa dessa, não, porque acabou de começar a chover, né? Então diz o quê? Esse será muito feliz. Muito, não é pouco, é muito. Porque todo aquele que me acha a vida e recebe a aprovação do Senhor. Nós estamos aprovados por Deus. Nesse caminho, nós temos o ID do Senhor. Nós temos a passagem livre. E andarmos, irmãos, no nosso dia a dia, na nossa vida, nas adversidades, o que quer que se levante, corre para a palavra. Corre para a Bíblia, porque tudo que precisamos, a palavra tem para nós. Aí diz, porque todo aquele que me acha a vida, recebe a aprovação do Senhor, mas quem me rejeita faz um grande mal a si mesmo. E é isso. Mas nós estamos nele, irmãos. Jesus Cristo. Aquele que já existia antes da fundação do mundo. Aquele que nos criou e que sabe muito bem quem somos, por dentro e por fora. Você calado, você falando, Ele nos conhece mais do que qualquer outra pessoa. Você pode ser casado há 30 anos, depois de 30 anos você descobre que seu marido não gosta de sopa. Não é? É uma coisa... Às vezes, 16 anos depois, eu descubro que meu marido não gosta de alguma coisa, eu nem invento mais de ficar surpresa, que eu digo, é assim mesmo. Mas Ele nos conhece, e nos conhece muito bem. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite é essa, irmãos. Sejam guiados pelo Espírito. O GPS é eficaz, é eficiente, é espetacular? É, mas o Espírito Santo é melhor. Faça essa oração. Sabe, irmãos, sabe quando foi que eu aprendi a orar? Senhor, não me deixe enganada a respeito de nada. Quando eu era solteira. Isso por outra aparece um rapazinho ali, outro aqui. Eu dizia, Senhor, não me deixe enganada. Me mostre e deixe que a máscara desse rapaz caia logo. Eu não quero casar por desespero. Eu quero casar e saber com quem eu vou estar casando. Mas oportunidades de conhecer rapazes que eu sabia que não era a melhor pessoa para a minha vida, eu tive em muitos momentos. Tive coisas, irmãos, que eu errei. Por não olhar as sinalizações do Senhor. Por não olhar o que Deus estava me mostrando. E Deus deseja isso de nós. Observar a nossa vida. Você jovem, em nome de Jesus, observe as suas decisões. Você nasceu para Deus e Deus te chamou e te escolheu para ter uma vida abençoada nele. Vocês pais e mães, orem para que seus filhos tenham boas escolhas, um bom casamento, uma vida próspera e abençoada. E saiba que será assim, porque você vai estar decretando as sinalizações que são as promessas de Deus. Bota aí, por favor, Heraldo, para concluir. Eu sempre estou concluindo, né? Mas eu ainda estou com 2 minutos. Vocês têm paciência. 1 Coríntios, se não me engano, 1:20, ou é 2 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios, se não for, nós vamos para o outro. 1 Coríntios 1:20. O que o Senhor nos diz sobre as suas sinalizações, sobre as suas promessas no caminho que é Cristo, no qual nós estamos. 1 Coríntios 1:20. Vamos ver se é. Não, é 2 Coríntios. Heraldo, por favor. 2 Coríntios 1:20. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele cumpre. Você pode dizer, Ele cumpre. Glória a Deus, Ele cumpre, irmãos. Pare de achar que você está perdido, desorientado. Não, há um caminho seguro para você. Há a palavra fiel, viva e verdadeira que nos guia.
Aí diz, ele cumpre todas as promessas divinas. Não importa quantas delas existam. Não importa. Amém? E nós temos mostrado a todos como ele é fiel. E com isso, damos glória ao seu nome. Irmãos, nas promessas de Deus, sempre terá o sim e o amém. O que você quer? Se perdeu em algum momento nesse caminho, o qual Deus te chamou, Deus está te sinalizando nessa noite. E dizendo que nas promessas dele tem o sim e o amém. Sabe que existem pessoas que deixam o Senhor por pressa. Por vontade de chegar logo. Porque é isso que os atalhos que são perigosos fazem. Por vontade de resolver as coisas na sua própria força, na sua justiça, na sua vontade e no seu tempo. Mas Deus está dizendo, eu sou o caminho. Jesus disse, é eu que sou o caminho. Venham a mim, deixem em mim aquilo que incomoda vocês e segue leve, andando velozmente. Irmãos, como eu perdi tempo da minha vida com certas coisas que só a palavra me libertou. Irmãos, eu tinha uma obsessão compulsiva. Obsessiva, compulsiva. Eu vou agravar mais ainda. Uma obsessão obsessiva, compulsiva. Obsessiva, compulsiva por querer casar. Ah, mas eu errei. Porque eu peguei os atalhos. Como eu fui desobediente ao meu Deus que disse, segue a trilha. Vai por onde eu estou dizendo. Para que essa pressa? Para que essa pressa em perder sua virgindade? Quem dita que uma mulher precisa perder sua virgindade logo cedo é Satanás, que quer fazer com que você olhe para você na frente e diga, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Deixa eu sorrir para você não achar que eu estou com raiva. Deixa de ser besta, menino. Os meninos também. Não é para mostrar que eu sou homem. Eu não digo é nada. Oxe. Obedece a Deus. Obedeça ao Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.